movimento retardado. Certo. A gente viu agorinha a respeito do movimento acelerado. E a gente percebe que a velocidade ela é o foco da análise. Tipo, é por meio da velocidade que sabe se o movimento é progressivo ou retrógrado. Claro, velocidade junto com trajetória. Progressivo ou retrógrado. Ok. E vai ser por meio da velocidade que vai saber se, claro, analisando com a aceleração, vai ser por meio da velocidade que vai saber se o movimento ele é acelerado ou retardado. Certo? É porque é a relação trajetória, certo? Que a gente representa por S, velocidade, a gente representa por V, e a aceleração. Veja que velocidade está no meio entre os dois, então é claro que ele é que vai definir em si. Então vamos lá, movimento retardado. O que seria? Se uma partícula se mover cada vez mais lentamente durante um certo intervalo de tempo, isto é, se o módulo de sua velocidade escalar instantânea for sempre decrescente, certo? O módulo decrescente, então a gente percebe que o movimento está variado e tipo retardado. Então vamos lá entender o seguinte: se V aumenta, não é agora sinal não, é agora se aumenta, certo? Se módulo de V aumenta, então ele é acelerado. Se módulo de V diminui, ele é retardado, certo? É como está decrescente, ok? Para saber se é progressivo ou retrógrado, eu olho se o V é mais ou se V é menos, ok? Agora, retardado ou acelerado, eu tenho que ver se o módulo de V aumenta ou se o módulo de V diminui, certo? Bom, aqui pelo exemplo do carro, eu noto que a velocidade era 100, passou a ser 60, passou a ser 30, passou a ser 0. Então eu noto que essas velocidades estão diminuindo, certo? Aqui pelo desenho eu noto que atrás do carro esses traços eles são maiores que o segundo carro, e isso também influi. A identificação da imagem ela é importante, certo? Então eu percebo que esse segundo carro ele está reduzindo a sua velocidade, certo? Aí aqui reduz a tal ponto de não ter nenhum tracinho. Pronto. O movimento será retardado quando o módulo da velocidade escalar instantânea for sempre decrescente, certo? Então é V que determina se ele é progressivo ou retrógrado, e é V também que determina se é acelerado ou retardado. Progressivo ou retrógrado é só olhar o sinal, se é mais ou se é menos, é fácil, é só
observar os sinais. Agora, acelerado ou retardado, eu tenho que ver se o módulo desse V aumenta com o decorrer do tempo ou se o módulo desse V diminui. Certo? Então, bora lá. Aqui, o que é que nós estamos percebendo? Aqui a gente percebe o seguinte, que A e V estão em sentidos contrários. Significa o que quando os dois estão em sentidos contrários? Mesmo sentido é fácil. Olha, quando A e V estão no mesmo sentido, A e V, mesmo sentido, que for o caso do acelerado, significa que o móvel está cada vez mais rápido. Isso é só uma representação. Agora, quando A e V estão em sentidos contrários, isso significa que está cada vez mais lento. Só isso. Certo? Bom, a gente já viu um caso que diz o seguinte. Digamos que a trajetória é para a direita. A velocidade é para a direita. E a aceleração é para a direita. Que tipo de movimento é esse? Vou analisar o V. O V ele é positivo quando ele está a favor da trajetória. Então ele é progressivo. Percebo que está. Agora vou analisar se é retrógrado. Aí eu percebo que A e V eles estão no mesmo sentido, ou seja, está mais rápido, ou seja, está cada vez mais aumentando a velocidade. Então aqui ele é acelerado. Muito bem, agora pode acontecer da trajetória continuar sendo para a direita, agora a velocidade ela agora é para a esquerda e a aceleração vai na mesma onda da velocidade. Caso 2. O V. Nesse caso, V é negativo, porque ele está no sentido contrário da trajetória. Então, ele é retrógrado. E V e A estão no mesmo sentido, isso significa dizer que estão cada vez mais rápido. Então, ele é acelerado. Pronto. Então é isso, ele pode ser progressivo acelerado ou retrógrado acelerado. Agora essa situação aqui a gente nota que está cada vez mais lento. Eu percebo que V e a trajetória estão na mesma direção e sentido, então quer dizer que V aqui é positivo. Então quer dizer que aqui ele é progressivo. Mas eu percebo que V e A estão em sentidos contrários. Então quer dizer que esse móvel está cada vez mais lento. Certo? Então ele não vai ser acelerado. Certo? Acelerado era quando eles estavam cada vez mais rápido. Nesse caso aqui eles estão cada vez mais lento. Então, V tem o mesmo sentido da trajetória. Daí o movimento ele é progressivo. O A tem sentido contrário do de V. Isso significa o quê? Que o módulo de V diminui. Ou seja, fica cada vez mais lento. Certo? É isso que significa. Eles estão cada vez ficando mais lentos, os móveis. Aí, quando o móvel está ficando lento, certo? O módulo de V está diminuindo, ele está ficando lento, o móvel. Estamos diante de um movimento retardado. Nesse caso aqui, o V aqui ele é maior que zero, porque ele está a favor da trajetória, certo? Então significa dizer
que V maior que zero significa que está a favor da trajetória. Agora, e esse A menor que zero? O que significa dizer? Esse A menor que zero, negativo no caso, significa dizer que o móvel está cada vez mais lento. Ou seja, velocidade diminui. Velocidade diminui. Pronto. É isso que quer dizer. Não é porque a velocidade está negativa, etc. Não, é porque ela está diminuindo. Esse outro caso. Olha, V em relação à trajetória. Significa que o sinal de V é menos. Ou seja, ele é retrógrado. Agora, assim como o anterior, V e A estão em sentidos contrários, certo? Quando a aceleração está indo para um lado e a velocidade está indo para o outro, significa dizer o quê? Significa dizer que o móvel está cada vez mais lento, ou seja, V está o módulo de V, na verdade. Porque pode acontecer de estar representado com sinal negativo, que é esse caso aqui, e pode nos levar à confusão quando a gente vê menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, porque na nossa mente menos 3, menos 4, menos 5, eles são números menores ainda do que menos 2. Só que a gente vai observar o módulo. Então, o módulo de menos 2 é 2, o de menos 3 é 3, e assim vai. Então, veja que mesmo sendo com o sinal negativo, significa dizer que ele está aumentando a velocidade. Então, nesse caso, ele está mais rápido, certo? Agora aqui, módulo de V está diminuindo. Ok. Bom, então bora ver. V tem sentido contrário ao da trajetória, então quer dizer que ele é retrógrado. Agora eu percebo uma coisa, que novamente o A e o V têm sentidos contrários, então quer dizer que está cada vez mais lento. Ou seja, o módulo de V diminui com o passar do tempo. Quando o módulo de V diminui, isso significa dizer que estamos diante de um movimento retardado, certo? Então quer dizer que se na questão tiver apenas lá escrito 5 metros por segundo, V igual a 5 metros por segundo, pronto. Eu digo que o móvel A é igual a 5 metros por segundo a velocidade. É progressivo ou retrógrado? Tá na cara que é progressivo, porque ele está com o sinal positivo, 5. Mas ele é acelerado ou retardado? E aí? Ele é acelerado ou retardado? Nesse caso aqui, eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu só posso saber se é acelerado ou retardado se a velocidade ela aumenta ou se a velocidade ela diminui. E não é bem somente a velocidade, mas se esse módulo ele
aumenta ou se esse módulo diminui, certo? Aí sim, então quer dizer que se tiver apenas uma velocidade, não tem condições de classificar o movimento em acelerado ou retardado. Alguma coisa a questão vai ter que fornecer, ou vai ter que pegar uma outra velocidade, aí sim, tipo tá 5, aí a outra tá 10. Então eu percebo que aumentou. Então quer dizer que ele é acelerado, certo? Então eu preciso pelo menos duas, certo? Ah, digamos, a outra agora é menos 10. Olha, é o módulo que eu vou observar, certo? Eu vou observar o módulo. O primeiro era 5, o segundo já é o módulo de menos 10 é 10. Já vou observar, certo? Percebo que está aumentando um módulo, ok? Então, quando aumenta o módulo, quer dizer que ele é acelerado. Agora, quando diminui o módulo, ele é retardado, ok? Pronto.